E fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gabriel, faço parte da Brilhoeduca.com e nessa aula vamos conversar sobre o reino dos Moneras. Mas antes de darmos início a essa nossa aula, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Então, sem mais delongas, bora para a aula! Vamos começar a nossa aula falando sobre as árqueas e sobre as bactérias. O reino dos Moneras reúne os organismos unicelulares e procariontes. Os seus representantes, eles são as bactérias e as árqueas. Há poucas décadas, as bactérias e as árqueas, elas não eram diferenciadas. Com o avanço das pesquisas, se verificou que havia diferença entre esses dois tipos de seres procariontes e o reino foi dividido em dois grupos, o das árqueas e o das bactérias. As árqueas conseguem sobreviver em ambientes com condições extremas, como os pântanos, onde há baixa disponibilidade de gás oxigênio, em salinas, onde existe grande quantidade de sal, e além também, é claro, das poças de origem vulcânica, onde a temperatura é muito alta. Já as bactérias são encontradas em diversos ambientes e incluem as cianobactérias, também chamadas de algas azuis, que são seres procariontes fotossintetizantes. A grande maioria dos representantes do reino Monera pertence ao grupo das bactérias e não das árqueas. Se estima que o corpo humano possua mais bactérias do que células. Muito se acredita que para cada célula existem 10 bactérias. Essas bactérias, elas se distribuem por diferentes tecidos e órgãos e têm uma função relevante na proteção do organismo contra transmissores de doenças. Essas bactérias se distribuem pelos diferentes tecidos e órgãos e têm uma função relevante na proteção do nosso organismo contra agentes transmissores de doenças. Como dá para ver, tem alguns benefícios possuir essas bactérias no nosso organismo, correto? No sistema digestório, por exemplo, onde há grande concentração desses micro-organismos, as comunidades de bactérias desempenham um papel fundamental no auxílio à digestão de certos alimentos e também, é claro, na regulação intestinal. Dessa maneira, existe uma relação benéfica para ambos os lados. O nosso corpo usufrui das comunidades de bactérias, enquanto elas se alimentam do que ingerimos ou secretamos. Agora vamos falar sobre a estrutura celular das bactérias. As bactérias são seres microscópicos e elas podem ser parasitas ou de vida livre. Podem viver no solo, em água doce ou salgada, em suspensão no ar ou em associação com outros seres vivos. As células bacterianas podem apresentar diversas formas e viver isoladamente ou em grupos constituindo colônias. Essas células possuem 3 partes principais: parede bacteriana, membrana plasmática e citoplasma. A parede bacteriana é uma estrutura rígida que cobre e protege a membrana plasmática. A membrana plasmática permite a troca de substância entre a bactéria e o meio externo. E o citoplasma, ele é formado por um líquido viscoso e pelos organoides, que contém o material genético, ou seja, o DNA. E a reprodução das bactérias, como que funciona? É isso que vamos ver agora. A maioria das bactérias se reproduz pela divisão da bactéria-mãe em 2 bactérias filhas idênticas. Por meio desse processo, denominado divisão binária, as bactérias podem se reproduzir rapidamente, caso não existam limitações de alimento ou de outros recursos necessários para o seu desenvolvimento. Então agora vamos conversar sobre a questão das bactérias na cadeia alimentar. Então as bactérias são muito importantes para o funcionamento dos ecossistemas. As bactérias autótrofas são capazes de produzir o seu próprio alimento e são fontes de alimento para outros organismos. E as bactérias heterótrofas, as quais dependem de outros organismos para se alimentar, elas podem ser, por exemplo, decompositoras ou parasitas. As bactérias autótrofas fotossintetizantes, como as cianobactérias que já conversamos, juntamente com as algas, são as maiores produtoras de gás oxigênio do planeta, habitando principalmente ambientes aquáticos. As bactérias autótrofas quimiosintetizantes utilizam substâncias inorgânicas como compostos de ferro, enxofre ou nitrogênio para produzir o seu próprio alimento, independentemente da luz. As bactérias parasitas podem causar diversas doenças ao ser humano e aos outros seres vivos. Essas doenças podem ser relativamente simples, como a acne, a cárie dentária, ou mais graves, como a hanseníase, a meningite, o tétano, a cólera e a leptospirose.
As decompositoras participam do importante processo de decomposição da matéria orgânica, como folhas, organismos mortos e fezes. E para finalizar essa nossa aula, vamos falar sobre as bactérias e a biotecnologia. A tecnologia que utiliza os conhecimentos sobre os seres vivos, geralmente com objetivos produtivos, é denominada biotecnologia. Então, a produção de antibióticos, vitaminas, laticínios, vinagre e o metano, o combustível, é feita com o uso de bactérias. Você sabia disso? As bactérias também podem ser utilizadas na engenharia genética. Ao receberem fragmentos de DNA de outros organismos, são induzidas a produzir proteínas diversas, como por exemplo a insulina humana. Alguns gêneros de bactérias podem ser utilizados no processo de biorremediação, que utilizaria organismos vivos para descontaminação de ambientes. Essas bactérias são capazes de destruir metais pesados, como por exemplo o chumbo, e descontaminar corpos de águas atingidos ali pelo derramamento de óleo ou pelo acúmulo de agrotóxico. Então essa foi a nossa aula de hoje sobre o reino Monera. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!